Olá a todos. Daí pessoal, tudo tranquilo? Animados? Não esmoreçam. Hoje nós vamos, prometo, ser uma aula bem light, bem soft, tratando mais uma vez de processo civil, sempre com a ideia de prepará-los da melhor maneira para o exame de ordem. Vamos hoje dar uma sequência na parte que diz respeito a procedimentos especiais. Os senhores sabem, nós escolhemos algumas daquelas ações previstas lá no livro 4 para tratar de prepará-los nas questões que são mais exigidas. Hoje vamos tratar de ação de consignação e pagamento e embargos de terceiro. Vamos começar inicialmente tratando da ação de consignação e pagamento. Vamos deixar aos senhores inicialmente uma ideia das noções gerais para ambientá-los e depois prosseguir propriamente em aspectos pontuais. Vejam o seguinte: ninguém contrata ou ninguém assume uma dívida obrigacional no sentido de ficar devendo ad eternum, de ficar sempre naquela postura de devedor. Nós sempre queremos ter a oportunidade em situações como esta de ter a chance de efetuar o cumprimento da obrigação e se ver livre daquilo, enfim, ter o direito de cumprir a obrigação assumida. Este direito de cumprir a obrigação assumida, a doutrina na parte da filosofia, na introdução do direito, fala lá em direito de inordinação. Então é um direito da parte de cumprir aquilo que ela assumiu. Pois bem, pode acontecer por vezes que ao tentar efetuar o cumprimento da obrigação, em especial aqui falando de pagamento da obrigação, estar este devedor envolto a circunstâncias que o impeçam, que não permitam a ele de alguma forma cumprir com este pagamento. Ora, não parece justo permitir que esta pessoa, este devedor, então, esteja alijado da chance de cumprir sua obrigação. E como tal, garante o direito à oportunidade ou à possibilidade de ele consignar em pagamento. Esta consignação em pagamento, ela pode se fazer de dois modos, basicamente. Num primeiro momento, pode optar esse devedor em fazer um depósito de natureza extrajudicial. Então, longe ainda da atividade jurisdicional. Ou, por sua vez, tendo ou não havido esta primeira opção, pode ele fazer mão da chamada ação de consignação e pagamento, onde então ele vai se socorrer de toda a estrutura judicial para, de alguma sorte, obter o mesmo resultado, qual seja, se livrar daquele vínculo obrigacional, digamos assim, superando o óbice que lhe foi criado. Nós vamos nos preocupar aqui, evidentemente, com o depósito de natureza judicial, falando do depósito extrajudicial naquilo que eventualmente nos seja interessante. Basicamente, para esse depósito extrajudicial, e daí vamos fazer aí algumas pinceladas, vejam, é preciso o seguinte: primeiro, que esta obrigação seja, por óbvio, de natureza pecuniária, uma obrigação de soma em dinheiro. Segundo, que neste lugar onde eu vá efetuar o depósito exista uma entidade bancária, da rede bancária, porque se não existir esta rede bancária eu não consigo efetuar este depósito de natureza extrajudicial. Outro requisito aí necessário é que eu saiba de forma inequívoca quem seja este credor. E não só isso, que eu também tenha de forma inequívoca ciência de onde localizar este credor. Então, diante da hipótese básica da recusa, por exemplo, do recebimento do valor que é devido, este devedor poderá procurar a agência bancária, efetuar o depósito, e daí então o próprio banco vai se preocupar em, no endereço indicado, localizar o credor e dar a este credor um prazo para que ele vá lá ao banco e levante a quantia que lhe foi depositada. Para que venha a se dar, haja um insucesso de toda esta atividade, vamos assim dizer, o credor terá que, por escrito, vai dizer formalmente, recusar a oferta feita pelo devedor. Aí, então, estará frustrada esta operação e terá que, assim, ainda desejando o devedor, partir para a medida de natureza judicial. Fora isso, vai dizer, terá ele a chance de ir lá e fazer o levantamento. Se não fizer, deixar passar o prazo que a lei concede em branco, ele terá aí como considerando válido ou idôneo o pagamento feito, depositado, e estará automaticamente livre desta obrigação.
Interessa toda esta estrutura que mencionei do depósito extrajudicial, porque por vezes, diz a lei, nós vamos tratar mais adiante, pode-se socorrer deste depósito já feito no plano extrajudicial, para daí então, havendo a recusa ou escrita, formal, do credor, poder dar ensejo ou dar início já a uma ação de natureza judicial. Esta ação de natureza judicial, ação de consignação em pagamento, ela tem a noção ou tem a finalidade de obter ao final uma sentença de eficácia declaratória, meramente declaratória. O que o juiz vai ao final dizer é que o depósito feito pelo devedor, seja ele idôneo e suficiente a satisfazer a obrigação de modo tal a eliminar este vínculo, vai dizer, eximir este devedor da obrigação antes assumida. E principalmente, este é um aspecto importante que destaco, pode estar querendo este devedor, justamente através da ação de consignação em pagamento, retirar-se dos riscos sobre a coisa que ele tem em seu poder. Hoje não é comum, mas no passado era muito comum, e eu espero que isto não se repita novamente, nós tínhamos uma hipótese de inflação. Então o valor do dinheiro, ele ia, obviamente, sofrendo mutações, e às vezes grandes mutações no mês. Então o que acontecia? Se você deixava de pagar alguma obrigação, se fosse efetuar no tempo depois, o valor era muito maior. Então, para evitar estes riscos, que a mora às vezes desencadeia para o devedor, para, digamos assim, transferir estes riscos para o credor sobre a coisa, até para que por vezes ela não pereça, a ação de consignação de pagamento funciona muito bem, porque eu deposito a coisa em juízo e aquilo então passa agora a ser de preocupação do credor. Vamos ver então como é que funciona esta ação de consignação em pagamento, inicialmente pela competência desta medida judicial. Basicamente, a regra de competência da ação de consignação em pagamento leva pelo critério o lugar do pagamento desta obrigação. Obrigação esta que, repito, pode ser de soma em dinheiro, de quantia certa, como pode ser de entrega de coisa, fungível ou infungível, não importa. De bens também, móveis, imóveis, não importa. A única obrigação que estaria aqui fora da possibilidade da consignação seria, por óbvio, a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer. Esta competência, então, terá por critério o lugar do pagamento desta obrigação. Para isso, nós teremos, de modo geral, duas situações importantes a influenciar no critério de fixação desta competência. A primeira ideia diz respeito ao tipo de obrigação portável, cuja doutrina também menciona com a expressão portable. Esta ideia tem a ver com o seguinte: será o devedor quem tenha que se dirigir aonde seja o domicílio do credor, para lá então efetuar este pagamento. Pode também, ainda em relação a esta obrigação de natureza portável, ser o caso de respeito ao chamado foro de eleição, aquele então contratualmente eleito como o melhor, aquele que elimina outro, então, porventura, possível, para que, neste foro eleito, este devedor vá cumprir a obrigação de pagamento junto ao credor. Numa destas duas circunstâncias, então, eu terei aí esta obrigação portável definindo o critério, ou no domicílio do credor, ou no foro contratualmente eleito. Podemos ter ainda uma obrigação que seja de natureza quesível. Nesta circunstância, ao contrário da outra, é o credor quem deve ir cobrar do devedor. Então, ele, credor, deve se dirigir até o domicílio do devedor e lá, então, cobrar a quantia que lhe é devida. Numa circunstância como essa, então, a competência será do domicílio do próprio devedor. Então, ainda dentro de competência, nós podemos lembrar ou destacar ser possível a influência do critério ainda, a ideia do lugar da coisa. Então, se a obrigação disser respeito a um bem imóvel, este atrai a competência para onde esteja localizado. Então, o lugar da situação da coisa também poderá ser determinante para a definição de competência.
Em resumo, então, vamos às circunstâncias. A competência poderá estar sendo definida pelo lugar do pagamento, considerando se a obrigação é portável, eu vou ter ou o domicílio do credor ou o foro eleito, sendo quesível o domicílio do próprio devedor. Então ele entra com a ação aonde ele tem o próprio domicílio. E por último, a ideia em se tratando de bem imóvel vinculada à situação da coisa, ou seja, o foro da situação da coisa. Vamos agora à ideia de legitimidade desta ação de consignação em pagamento. Vamos começar pela legitimidade ativa desta demanda. Aqui, como já mencionei antes, será autor aquele que figure no polo devedor da relação de direito obrigacional. Então, aquele que esteja devendo, no sentido, aquele quem deva cumprir a obrigação de pagamento, é quem vai estar ajuizando esta demanda de consignação em pagamento. De outra banda, a regra geral é de que, no polo passivo, esteja situado o credor desta relação de direito material, desta obrigação de crédito e débito. Este credor, de regra, ao se recusar, então, figurará no polo passivo da demanda. No entanto, nós podemos ter outra situação que motive o ajuizamento da demanda de consignação e que influencia diretamente a legitimidade. Estou me referindo à hipótese de mais de uma pessoa estar se apresentando, se dizendo na qualidade de credor daquela obrigação. Inicialmente, vamos imaginar, a obrigação era entre João e Maria. João devia a Maria. No entanto, agora, na hora de cumprir esta obrigação, por algum motivo, além de Maria, apresenta Josefa, Pedrinho, vai dizer, várias outras pessoas se dizem também credoras daquela obrigação. E daí, havendo dúvida, incerteza acerca de quem seja o real titular daquela quantia, este devedor vai ajuizar a demanda contra todos estes que estejam se apresentando. Ou pode até acontecer de sequer o autor ter exatamente a noção de quem seja o credor. Vamos imaginar que, naquela relação, João e Maria, Maria morreu e ele, João, não sabe quem sejam os verdadeiros herdeiros ou sucessores de Maria. Então ele terá que propor ação a chamar aqueles que sejam sucessores sem saber ao certo se é 1, 2, 3, enfim, quantos lá possam existir. Então, na legitimidade passiva, eu tenho de regra o credor, podendo ter várias outras pessoas que se digam também ao mesmo tempo na qualidade de credor. Vamos agora tratar do procedimento desta ação de consignação em pagamento. A ideia inicial diz respeito ao que torna esta ação o procedimento especial. Antes de todas as modificações havidas pelo legislador, dando aí a universalização da tutela antecipada, a situação era diferenciada. Aqui, o autor ingressava com a demanda judicial, se dizia então devedor de alguém, se dizia haver um motivo para que ele não pudesse ter espontaneamente cumprido no tempo e lugar devido àquela obrigação, e então pedia ao juiz a autorização para que desde logo pudesse, no intervalo não superior a 5 dias, efetuar em juízo o depósito deste valor ou desta coisa em juízo. E daí, uma vez efetuado este depósito, efetivamente se providenciava a citação do réu para, querendo ou não, participar deste feito. Hoje, não raras vezes, a situação na prática ela está um pouco mais enxuta, vale dizer, de vez de eu pedir a autorização para que depois, num prazo de 5 dias, eu efetue este depósito, eu já apresento a inicial com o comprovante de depósito. Vai dizer, se for um valor, eu já efetuei no banco este depósito, estou trazendo apenas a guia de comprovação de depósito. Aliás, esta é a situação comum quando eu me socorro do depósito extrajudicial havido antes. Se eu efetuei um depósito extrajudicial e houve a recusa expressa e formal lá do credor, eu utilizo aquele mesmo depósito agora apenas para documentar a minha petição inicial de ação de consignação em pagamento. Mas, enfim, embora esta situação seja hoje a praxe, a legislação ainda prevê esta ideia de autorização para, em 5 dias, efetuar este depósito. Se, por óbvio, este depósito não for observado no prazo legal, a solução que o juiz deve dar a esta demanda é o quê? A extinção do feito. Então, uma vez
deixado passar em branco o prazo legal concedido para efetuar o depósito do valor ou da coisa, não cumprindo o devedor este prazo, né, o devedor autor, este processo está levado à extinção. Uma vez citado o réu, nós vamos ter a oportunidade para que ele responda a esta ação de consignação em pagamento. É bom que se diga aos senhores que a partir deste momento, a ação de consignação ela toma rito comum ordinário. Então, o que a tornava diferente, o que a tornava especial era essa fase primeira, vinculada ou direcionada à necessidade do depósito. A partir daí é uma ação de rito comum ordinário como outra qualquer. Então, citado, terá este réu prazo de 15 dias para querendo, por exemplo, contestar o feito ou ainda reconvir. Aqui na consignação em pagamento admite-se o uso, a possibilidade do manejo da reconvenção. Como também pode o réu ainda oferecer exceção de incompetência, exceção de impedimento ou suspeição. Destaco a exceção de incompetência por conta daqueles critérios da definição de competência que há pouco nos referimos. Quero fazer aqui um destaque a respeito da circunstância eventual de termos vários réus, né, naquela ideia de muitas pessoas se apresentando na qualidade de credor daquele devedor. Pode acontecer então que, citados todos esses, nós estejamos diante de situações diversas que merecem a atenção dos senhores. Imaginemos, por exemplo, que citados os credores ou supostos credores, eles venham a algum deles ser revel, vai dizer, algum deles não responda efetivamente esta demanda. Se acontecer isso e apenas um vier a responder, esse litisconsórcio é simples, ou seja, o resultado poderá ser diverso entre eles. O juiz poderá estar considerando que aqueles dois que se mantiveram omissos sejam realmente, ou melhor, não sejam realmente credores, e a demanda venha a prosseguir apenas com aquele que respondeu. Poderá até termos uma situação um tanto quanto diferenciada, que é a seguinte: imaginemos que os três, num caso de haver três sujeitos no polo passivo, venham a responder a esta demanda, no entanto, os três reconhecendo que o valor depositado é idôneo, é suficiente a eliminar o vínculo obrigacional. No entanto, os três estejam discutindo a sua qualidade de credor daquela obrigação. Nessa hipótese, o que vai acontecer? O juiz vai desde logo reconhecer o depósito feito como idôneo e suficiente, vai retirar o autor da demanda, vai dizer que para ele o processo acaba, e o processo vai prosseguir apenas para que haja produção de provas e se defina qual dos três é o verdadeiro credor, ou quais dentre eles, mais de um, poderá ser eventualmente o credor daquele valor. Então vejam que o processo poderá prosseguir sem autor, apenas entre os réus, diante da peculiaridade da discussão havida neste caso concreto. Ainda em relação ao procedimento da consignação, é importante tratar da contestação do réu. Esta contestação está estabelecida ou prevista no artigo 896 do Código de Processo. A discussão que há em torno deste assunto diz respeito a ser ou não um dispositivo em que restrinja a matéria de discussão nesta ação. Os autores que entendem de que se trata de restrição entendem, portanto, que esta cognição havida será de natureza sumária. Os outros, no entanto, afirmam que esta limitação não implica na limitação de cognição. Vai dizer, seria um rol meramente exemplificativo e poderia este réu arguir outras matérias que não apenas estas tratadas no artigo 896. Por enquanto, pela análise jurisprudencial que é possível ser feita, entendemos que, com razão, estão a segunda destas duas correntes apresentadas, ou seja, não há limitação a rigor a título de cognição na consignação em pagamento. Pode este réu discutir, entre outras coisas, por exemplo, abuso na cláusula contratual ou discussões a nível amplas de contrato, enfim, não fica restrito àquelas matérias. De todas estas matérias previstas na contestação, dou ênfase àquela prevista no inciso 4º do artigo 896, que diz respeito à insuficiência do depósito. Pode o réu estar dizendo que, não obstante tenha havido depósito pelo autor, este depósito não é suficiente, ainda falta para que possa a obrigação ser dada como cumprida, como efetivamente paga.
Numa hipótese como esta, o réu tem que ter, obrigatoriamente, que apresentar a planilha com a demonstração do valor que entende seja o devido. Então ele precisa apresentar quanto realmente é devido, quanto foi pago e, portanto, qual é a diferença que efetivamente ainda é devida. Numa circunstância como esta, apresentada a contestação, o autor, verificando que efetivamente agiu mal ou não observou adequadamente questões como correção, juros e outros tantos acessórios, poderá ele vir a complementar este depósito na sequência, para assim conseguir eximir-se do vínculo. Se assim o fizer, por óbvio, está reconhecendo que o depósito não era idôneo e, como tal, a sua sentença, embora dê procedência no sentido de que agora sim o depósito seja válido e regular, ele vai arcar com custos e honorários porque efetivamente, não, desde o primeiro momento, não havia pago o valor na sua integralidade. Destaco que a natureza desta demanda, quando da procedência, é de natureza declaratória. O fim exclusivamente é de demonstrar que o valor era idôneo e suficiente a eximir-se. Vamos tratar agora de outra demanda que é conhecida como embargos de terceiro. Eu procurei encontrar em doutrina um conceito de embargos de terceiro para a partir dele trabalharmos. Confiram aí. Conceitua-se a ação de embargos de terceiro como sendo de procedimento sumário, mediante a qual o terceiro, não sujeito à eficácia constritiva emergente de processo alheio, ou a própria parte, quando a eficácia constritiva de seu processo desborda os limites de sua responsabilidade patrimonial, visa obter a liberação ou evite a alienação de bens judicial e indevidamente constritos ou ameaçados de sê-lo. Os senhores percebem que este conceito é muito importante para desmistificar a ideia de que esta ação somente é utilizável por quem é terceiro. Os senhores perceberam, e por isso destaco, pode a própria parte utilizar deste mecanismo disposto no Código. É chamado daí o terceiro por equiparação, previsto aí, por exemplo, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º deste dispositivo 1046, que trata dos embargos de terceiro. Nós estamos acostumados a imaginar embargos de terceiro naquela ideia de uma ultra-eficácia, ou seja, o processo, a rigor, deve produzir efeito apenas para quem seja parte, autora ou ré. Se desvirtuar a ponto de alcançar quem não esteja lá no polo ativo ou passivo, esta pessoa poderá utilizar-se do mecanismo embargos de terceiro. Esta é a ideia geral. No entanto, o foco dos embargos de terceiro é propriamente a ideia de algum bem, seja este bem coisa, seja este bem direito, estar sendo afetado, vale dizer, estar emanando do processo algum ato de natureza constritiva sobre este bem, coisa ou direito, que não deva estar sofrendo tal circunstância daquele processo. Então, ainda que o processo devesse existir entre autor e réu, poderá o réu estar tendo um patrimônio seu afetado em relação àquele processo, mas que não deveria estar. Por exemplo, ele poderia estar sendo executado para a entrega de uma coisa A e está sendo feito a retirada de seu patrimônio de uma coisa B. Então ele pode também, embora a parte, utilizar-se do mecanismo embargos de terceiro para, de alguma sorte, livrar aquela afetação à vida. Vamos então à ideia de legitimidade ativa e passiva desta demanda de embargos de terceiro. Será legitimado ativo, portanto, não só aquele que figure como terceiro, ou seja, aquele que não seja parte e esteja sofrendo algum ato constritivo, como também aquela ideia de terceiro por equiparação. A parte que porventura esteja sofrendo no seu patrimônio uma atividade que não deveria experimentar. Pode acontecer também em relação àquela circunstância de bens absolutamente impenhoráveis. Os senhores sabem, o Código define lá no artigo 649 e 650 os bens que não podem ser objeto de penhora. Então, se aquele bem estiver sofrendo penhora, pode até a parte usar de embargos de terceiro para livrá-los. O ataque, portanto, dos embargos de terceiro é esta decisão judicial da qual emana a afetação sobre o bem que não merece estar sendo atingido. Vamos à ideia, então, de competência desta ação de embargos de terceiro.
A situação aqui, ela é mais tranquila, é mais fácil, por quê? Porque pressupõe a existência de um processo principal do qual esteja vinda esta decisão a ponto de atingir o bem. Então, como já existe um processo principal em curso, a competência já está definida, ou seja, eu vou ajuizar esta demanda de embargos de terceiro perante aquele juízo do qual emana o ato de afetação que eu estou impugnando. Percebam então que esta ação tem natureza acessória, ela está vinculada a uma demanda principal e é também uma ação incidental, vai dizer, que surge no curso de outra já pré-existente. Vamos ao momento de oposição destes embargos de terceiro. A situação aqui, nos termos do artigo 1048 do CPC, leva em conta o tipo de processo principal do qual emana este ato de afetação que se está impugnando. Diz a lei que se o processo for de conhecimento, a parte tem até o trânsito em julgado daquela sentença para usar dos embargos de terceiro. No entanto, se o processo for de natureza executiva, a parte vai ter aí, este terceiro ou terceiro por equiparação, a chance de ajuizar os embargos em até 5 dias após a carta de arrematação ou carta de adjudicação, sempre antes da assinatura desta carta. Notem os senhores que não fala a lei do processo cautelar. E qual seria então o prazo para usar dos embargos de terceiro oriundo deste ato do processo cautelar? Está com a razão aquele que imaginou o seguinte: ora, a cautelar está sempre ligada a um processo ou de conhecimento ou de execução. Logo, o prazo será dependente do tipo de processo principal desta cautelar. Se conhecimento, até antes do trânsito julgado. Se de execução, até 5 dias depois da realização da arrematação ou adjudicação na hipótese aí ventilada. O procedimento dos embargos de terceiro está estabelecido no Código de Processo a partir do artigo 1050. Basicamente, por ser uma ação, ainda que incidental, exige o respeito de uma petição inicial, ou seja, daquele roteiro do artigo 282 e seguintes do CPC. A única diferença em relação a isso é que os embargos de terceiro exigem aí o rol de testemunhas já com a petição inicial. Então, na petição inicial, apresenta-se o rol de testemunhas. Apresentada a petição inicial, estando ela em ordem, vai dizer, não sendo o caso do juiz determinar a sua emenda, que aqui é plenamente aplicável, o juiz vai avaliar se é o caso de conceder liminarmente ou não o pedido que nela é feito. Basicamente, este pedido liminar tem a ver com a ideia da posse ou do gozo do direito aí discutido, afetado pela decisão que foi aqui impugnada. Se for uma coisa, eu vou tentar ser mantido ou reintegrado na posse, tudo conforme tem havido limitação ou perda desta coisa. Se for direito, eu vou pedir para continuar, desde logo, no gozo daquele direito que eu tenho. Pode ser, por exemplo, um direito de uso, de imagem, de gás, enfim, as coisas aí variam conforme o caso concreto. O juiz, então, concedendo esta liminar, ela poderá produzir efeito. No entanto, diz a lei que este efeito somente será produzido se a parte oferecer a caução que o juiz efetivamente venha a determinar. A rigor, então, pelo texto legal, a produção de efeito liminar está vinculada, dependente de ter havido a caução que o juiz determine. Na prática, claro, pela situação da antecipação de tutela, que hoje está universalizada, é possível que o juiz dispense essa caução e possa, desde logo, a decisão liminar produzir o efeito. Citado o réu, ele terá prazo para oferecer sua resposta. Destaco aqui, chamo a atenção aos senhores, é muito importante, que o prazo aqui é diferenciado, é um prazo menor, exíguo. Tem ele, réu, 10 dias para oferecer a contestação querendo. Entende a lei aí que, neste caso, não cabe falar em reconvenção, não cabe falar em exceção de incompetência. Reconvenção por quê? Porque a situação está sendo definida lá no processo principal da titularidade ou não, vai dizer se esta circunstância merece ou não estar suportando
o ataque que aconteceu. E o mesmo está acontecendo nos embargos de terceiro. Então aqui não se fala efetivamente em reconvenção. E não se fala em exceção de incompetência porque o juízo já estava prevento. Trata-se, mais uma vez, lembro, de uma ação incidental. Os embargos de terceiro, uma vez oferecidos, havendo a citação aí este prazo, passam a ter um rito ordinário, ou seja, vai haver aí a possibilidade ampla de defesa, no sentido da produção de provas, e depois o juiz vai oferecer sentença. Lembro ainda, muito importante nos embargos de terceiro, é a possibilidade de estar causando estes embargos o efeito suspensivo sobre o processo principal. Esta suspensão poderá ser total ou parcial. Se a coisa objeto da discussão nos embargos de terceiro for aquela que integralmente corresponde ao anseio, à pretensão do processo principal, então a suspensão será total. Do contrário, se diz respeito a apenas parte dos bens que estão sendo afetados lá no processo principal, esta suspensão será parcial. Por fim, sobre embargos de terceiro, convém tratar da sentença que nesta ação pode acontecer. Trata-se de uma sentença de natureza constitutiva. O objetivo qual é? É justamente retirar a afetação que recaiu sobre aquele bem objeto da discussão nos embargos de terceiro. Então, com isso, vai efetivamente haver uma modificação da relação lá do processo principal. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Nossa dica de hoje resume-se a uma única obra, do professor Antônio Carlos Marcato, Procedimentos Especiais, atualmente editado pela editora Atlas. Nela, vocês vão encontrar aí tratamento das duas ações, a de consignação e pagamento e embargos de terceiro. Como sempre, foi muito bom estar com os senhores. Até o nosso próximo encontro.